Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, lá no Evangelho segundo João, do capítulo 1, do versículo 35, do versículo 35 ao versículo 42. Nós vamos falar um pouquinho desse testemunho de João e da importância que nós temos de falarmos de como encontramos Jesus na nossa vida, do que Ele é para nós. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta manhã. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, né? Ou na tradução hebraica, pedra. Podeis assentar, amados. Nós vimos aqui o testemunho de João. Às vezes nós temos a dificuldade de testemunhar a favor do nosso próximo, conforme eu estava falando. Às vezes é mais fácil nós apontarmos o erro do nosso irmão do que dizer das bondades, das misericórdias, dos atos de bondade e misericórdia que os nossos irmãos fazem. Às vezes é mais fácil eu olhar tudo de negativo que alguém faz e apontar o meu dedo. Mas só, amados, que nós, quando apontamos o dedo para alguém, 1 está para Deus e 3 está para nós. Nós somos testemunha dos nossos próprios atos. E aqui nós vimos o testemunho de João testemunhando a favor do Messias, a favor do Cristo, a favor daquele que veio e os seus não o quiseram. A começar o capítulo 1, diz o quê? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Cristo estava no princípio da criação. Em todo o tempo, Jesus estava com Deus. Em todo o tempo, a terceira pessoa da Trindade estava junto. Eles nunca se separaram. E vemos que durante o decorrer da vida de João testemunhando, João aquele que veio para que proclamasse o reino de Deus, que endireitasse, né, o caminho para que o Senhor viesse. E nós vimos que era tido como a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. O que tem no deserto, amado? O deserto só tem o quê? Víboras. No deserto tem seca. No deserto tem terras não produtivas. No deserto você caminha, o sol é escaldante. Mas João Batista, ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. João Batista, a palavra de Deus diz que a vida, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João Batista, ele trazia esta mensagem: a vida estava nele quem nem Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
João Batista vem trazendo uma mensagem de salvação, que o Messias já estava entre eles, mas o povo que anda em treva, o mundo não conhece Jesus, o mundo não conhece o dono da vida, aquele que traz paz, traz tranquilidade. E nós vimos que o verbo que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conhece Jesus e por isso eles nos têm como loucos, como fanáticos. Eles podem ter o fanatismo que quiserem, mas nós, servos de Deus, se estamos pregando numa praça, se estamos falando do Senhor Jesus em algum lugar público, dentro de um shopping, nós temos nome de quê? De fanáticos. O mundo não conhece Jesus. Você e eu que fomos alcançados por essa luz, você e eu que fomos alcançados por esse poder maravilhoso, pela graça do Senhor nós somos salvos, pela graça nos resgatou deste mundo de miséria. Então nós temos a obrigação e o dever de proclamar o nome de Cristo por onde quer que nós estejamos passando, porque João Batista, ele não se curvou diante dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. E por que é que nós vamos nos calar? Nós vivemos em um mundo que está em guerra, um mundo que está à procura da paz, mas a paz que o homem dá, ela é passageira, ela é temporária, mas a paz que o Senhor Jesus, ele tem para nós, ela é eterna. Nós viveremos na eternidade, nós estamos neste tempo, mas a nossa visão é a eternidade. Ainda esses dias eu estava conversando, né? Eu estava até conversando com Juliana, a gente conversa muito, e eu estava, de repente, o Espírito Santo me deu essa palavra dentro do contexto que nós estávamos falando, e eu disse para ela, há uma linha que separa o mundo do cão para o mundo eterno. O mundo do cão está vivendo de uma maneira terrível neste mundo hoje, mas nós que estamos vivendo a vida eterna já neste lugar, neste plano terrestre, nós sabemos que as nossas vitórias não vêm do homem, mas vêm de Deus. E eu disse para ela, nós estamos vivendo um tempo em que você precisa entender que o mundo do cão vai sofrer, mas o mundo da eternidade, ele vai prevalecer. E é assim que nós, como igreja do Senhor, precisamos estarmos caminhando. Imagina esse piso dividido aqui no meio. Não, irmãos, vocês desse lado aqui não são do mundo do cão não, tá? Mas assim, um lado está sofrendo, mas a igreja do Senhor permanece firme, fiel. O mundo está vendo a igreja sendo prudente. O mundo está vendo a igreja sendo cada dia mais renovada. Os irmãos estão caminhando cada dia com mais afinidade com o Senhor. O carro do irmão quebrou, mas você chega lá na oficina, aquele cara que está lá, o mecânico que está lá, ele vai dar graças a Deus que você chegou e ele está faltando serviço. E você vai dizer para ele, olha, esse é o dinheiro que está vindo da minha vida eterna. Porque o meu pai disse que eu não vou mendigar o pão. E nem minha descendência vai passar fome. E você começa a pregar para aquele homem da mecânica. Amados, é assim que nós estamos vivendo hoje. Semana passada eu estava cuidando de uma cliente. E aquela cliente estava com o semblante tão triste, mas tão arrasado, tão cabisbaixo. Porque ela tem uma enfermidade, essas enfermidades imunes que a fibromialgia, e ela estava numa crise terrível. E eu cuidei dela, com todo o cuidado dela mesmo, que são manobras com muito cuidado que tem que fazer, porque aquele corpo está todo inflamado. E quando eu terminei de cuidar dela, o Espírito Santo ministrava no meu coração, diz para ela isso. E eu olhei para ela e falei para ela, a palavra do Senhor para você hoje é, confia no Senhor. Você precisa entregar a tua vida nas mãos de Deus. Você está dizendo não para a vida
E você está deixando que a dor da morte comece a te sucumbir? Deus não te criou para a morte, mas Deus te criou para a vida. E comecei a falar para ela da importância de Deus na vida dela, porque eu já venho falando de Deus na vida dela há muito tempo, mas tem momento que você precisa pegar mais um pouquinho pesado. E ela disse para mim: Ilma, eu sei que eu preciso tomar posição diante de Deus. Deus tem falado comigo em casa e eu não tenho aceitado a voz de Deus. Eu disse para ela: então aceita a voz de Deus na tua vida. Porque Deus tem cura para você. Deus quer te libertar desta dor. Mas você precisa dar um passo para Ele. Amados, nós precisamos ter esses momentos, aproveitar as oportunidades para falarmos do amor de Deus, aonde quer que você esteja. E esta semana, né, que passou agora, ela chegou lá com outro olhar. Ai, eu estou lendo o livro de Gênesis. Eu estou amando, mas eu só não entendo aquele montão de genealogia. Eu disse para ela: mas é muito importante você entender a genealogia. Porque nós precisamos saber de onde nós viemos. Então não adianta você falar de Abraão se você não leu a genealogia dele. Você falar de Isaac, você não lê. Você falar de Jesus, não saber de onde ele veio. A importância de conhecermos a genealogia. A importância de você conhecer a sua história, a história da tua família. Amados e amadas de Deus, nós precisamos conhecer as nossas raízes. Da onde você veio? Quem foram os seus antepassados? Como eles viveram? Né? Minha mãe dizia assim: eu não sei com quem você aprendeu a cozinhar. Aí eu falava: vai, mas a senhora não tem descendente de italiano? A senhora não tem descendente de português? Eu creio que deve ter vindo de lá. Né? Então, amados, nós precisamos conhecer quem é Jesus na vida de cada um. E aqui nós vemos João, ele testemunha, o testemunho de João. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, há primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai e é quem o revelou. Jesus, o verbo encarnado, ele se revelou ao homem. Esse verbo encarnado, ele veio para os seus, e os seus não quiseram. Mas nós vemos que João Batista, ele continua dando, né? Ele repete o testemunho dele. Nós vamos falar um pouquinho lá de Natanael, né? Do encontro desse homem com Jesus, mas a importância de nós testemunharmos quem é Jesus na nossa vida. E aí nós vemos, né, que os fariseus, eles enviam homens para perguntar a João quem ele era. És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. És tu o Cristo? Ele respondeu: não, eu não sou o Cristo. Eu confesso, não sou o Cristo. Respondeu: não disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Aqueles homens queriam saber de João. O que ele podia falar dele mesmo? E nessa manhã a pergunta é: o que eu posso falar de mim mesma? O que você pode falar de você? Quando alguém te perguntar quem é você, que Deus você serve, quem é você na fila do pão, e você pode dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo, fui comprado, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Eu vivo neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo, porque eu quero a eternidade. Eu estou neste mundo, mas o meu destino é a eternidade. Nós estamos neste mundo de passagem. Você e eu que somos chamados filhos e filhas de Deus, não podemos temer a morte, porque o nosso descanso não é aqui. Então ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Assim como disse o profeta Isaías. Como eu falei antes, o deserto é tenebroso, o deserto é cheio de ventos quentes, areias, tempestades de areia, momentos difíceis, mas João ele veio para endireitar o caminho do Senhor. Para quando Jesus fosse revelado aos homens, a promessa da salvação já tivesse chegado a muitos corações. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. E lhe perguntaram-lhe então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Então, por que você fala do amor de Deus, se você não é pastor, se você não é presbítero, se você, talvez, na visão do mundo, você não é ninguém. Mas você diz, fui chamado, fui lavado, remido no sangue de Cristo. Eu sou filho de Deus. Por adoção, eu sou filho de Deus. O Senhor nos comprou. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E aqui nesta manhã nós estamos. Não porque somos bonzinhos, mas sim porque Deus olhou do céu e falou, eu posso contar com você. Eu posso contar com vocês. Eu posso contar com a Igreja Metodista Central de São Gonçalo. Para essa grande luta, para essa grande colheita que eu tenho para fazer nessa cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo será abalada pelo poder de Deus. A cidade de São Gonçalo será abalada pelo poder de Deus. Porque nós, a Igreja do Senhor, estamos aqui apostos para receber as ordenanças do Espírito de Deus e trazer para a igreja e chamar vocês. Vamos para essa grande fileira, porque a cidade será tomada de um grande avivamento. E nós queremos estar em meio a este povo que proclama o reino eterno, que é o reino de Deus. E a palavra de Deus, e nós vimos o evangelista João, ele dizendo, respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheces, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Você imagina, Jesus está aqui no meio de nós e nós não conhecemos Jesus. O Messias está no meio de nós e nós não recebemos dele o poder e a graça. Jesus está passeando em nosso meio, mas nós não o vemos. Como assim? E a palavra de Deus diz que o apóstolo João falou, e estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pessoas vêm até nós para saber como você venceu as lutas, como você está lidando com o momento atual financeiro do Brasil, como você está vivendo, se está tudo tão difícil. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, deve ter mais ou menos 15 ou 20 dias, eu fui no mercadinho lá perto de casa, o mercadinho vende tudo mais caro, mas é o que tem mais perto. E eu fui lá comprar o pó de café. E quando cheguei lá para comprar o pó de café, o café que eu gosto, né? Meio quilo, R$30. Eu falei, Jesus, eu fiquei na gôndola olhando. Aí coçava a cabeça e pensava, Senhor, mas tomar também troço ruim é muito ruim, né? Aí eu peguei e falei, tá, peguei o café, paguei. Mas você sabe que a pessoa paga assim? Paguei. E quando eu saí na porta do mercado, eu comecei a pensar em reclamar. E quando eu comecei a pensar em reclamar, o Espírito Santo falou, não faça isso. Não reclame. Porque aqueles que reclamarem passarão por mais situações difíceis. Então, olhe para esse momento e diga, obrigado, meu Deus. E eu ri dentro de mim, fiz como Sara. Eu ri por dentro e falei, obrigado, meu Deus,
por me mostrar quão incrédula eu sou. E eu fui embora. E depois eu já passei isso para outras pessoas. Não reclame do valor daquilo que você vai comprar para comer. Porque se você está podendo comprar, é porque Deus está te dando vitória. Deus está te abençoando. Não está faltando na tua mesa o pão de cada dia. Porque o nosso Deus, você é filho do dono da prata e do ouro. E de nada nós temos falta, amados. Então, quando for fazer sua compra, olhe e diz: Senhor, obrigado, porque eu vou poder levar isso. Porque tem pessoas já não podendo mais comprar, porque não conhece o dono da prata e do ouro, e nós conhecemos. Então, amados, e eu fui para Quitanda, fui lá, né, para Hortifruti, e quando eu cheguei no Hortifruti, a menina começou a querer reclamar, e eu disse para ela: minha amada, eu acabei de ser repreendida agora ali pelo Espírito Santo, quando eu ia reclamar do preço do café. Não reclama não, dá graças a Deus, porque Deus está no controle da nossa vida. E ela olhou para mim e falou assim: mas eu não recebi nem meu 13º ainda. Eu falei: dá graças a Deus que você não gastou com besteira, que agora você vai poder gastar com aquilo que você vai alimentar a sua família. E ela ficou olhando para mim e disse: a senhora está certa. Então, amados, é assim que nós precisamos confiar em Deus. Esse Deus que não deixa faltar nada para nós. Sermos testemunha, como João o Batista, ele foi testemunha em meio ao deserto de um Deus que veio, que o verbo que se fez carne estava no meio de um povo incrédulo. A incredulidade não deixa nós vermos a grandeza de Deus na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos pedir ao Senhor, que tire a incredulidade de dentro de nós. Tire esse momento de homens de pouca fé. Nós não somos coadores. Nós somos aqueles que retemos a fé em nós. Nós somos aqueles que guardamos a preciosa promessa de Deus em nosso coração. Nós temos aqui dentro de nós um depósito chamado mente e coração. Não deixamos que o mundo contamine a nossa mente. Mas para terminar, eu vou lá para Natanael, porque senão, todo mundo sabe que eu falo muito, né? Mas nós vemos que João, ele dá testemunho de Jesus. Jesus está entre o povo, e o povo não conhece. Aquele que está entre vós, e vós não conheceis. Mas nós conhecemos esse Jesus. Se eu perguntar a você nessa manhã, cada um de vocês tem um testemunho a dizer o que Jesus fez na tua vida. Tem um tempo, eu não sei quando foi, mas alguém reclamava comigo sobre vários, né? Porque eu estou assim assado, que eu tenho tendinite, porque eu tenho artrite, que eu tenho artrose, não sei o quê. E eu falei: você sabe por que eu ando? Aí a pessoa, eu falei: porque eu tenho fé. Porque eu coloquei minha fé no Senhor, que pelo médico eu estava na cadeira de rodas. Pelo médico eu estava totalmente entrevada. Mas eu coloquei diante de Deus a minha vida. E o médico dos médicos veio e me curou. Então, eu ofereço a você o médico dos médicos. E aquela pessoa ficou me olhando. Eu disse para ela: todas as manhãs, você se coloca diante de Deus. Coloca as suas necessidades diante de Deus. Converse com Deus, conforme você está conversando comigo. E Ele vai ouvir a sua petição. Porque fé, nós não podemos ensinar o outro a ter, mas nós podemos incentivar o outro a ter. Porque fé não vem de nós, é dom de Deus. E foi algo que eu creio que foi o primeiro dom que Deus me deu, foi a fé. Né? Quando eu tinha lá meus 10 anos, quando o Senhor me ensinou a ter fé, que foi em momentos difíceis que minha família passava, eu confiar que os meus professores da escola iam me dar roupa e calçado, roupa de frio, para que nós não dormíssemos mais com a barda de animal sobre nós. Que a minha mãe chorava quando colocava aquelas abardas em cima da gente. Para quem não conhece, não sabe o que é a barda. A barda é uma esteira pequenininha que se coloca no lombo de um animal para segurar a cangalha, para a cangalha não machucar o animal. Infância muito pobre, momentos difíceis. Mas o dia que eu entendi que Deus exercitou a minha fé, foi a partir do momento em que eu confiei que eu ia pedir meu pai para que deixasse eu ser crente, porque tinha algo na igreja que eu ia com meus avós e que mexia com o meu coração. O conjunto das crianças.
Ele mexia com o meu coração. E naquele dia, quando meu pai me perguntou, por que você quer ser crente? Porque eu quero cantar no conjunto das crianças. Amados, naquele momento, a partir dos meus 10 anos, eu aprendi que eu precisava depositar minha fé em Cristo. E se não é essa fé firme, com certeza hoje eu não estaria aqui. Eu já estaria embaixo de 7 palmos de chão. Porque momentos difíceis aconteceram. Muitos torceram para a minha morte. Muitos chegaram, né, até anunciar que eu tinha morrido. Mas o Senhor me permaneceu. Me deu a oportunidade de continuar viva. Para chegar aqui aos 61 anos, sendo nomeada como pastora titular para a igreja, tendo um chamado missionário aos 10 anos. O caminho foi muito longo. Todos nós sofremos nesse chamado. Mas se nós permanecermos fiéis ao Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu em nossa vida. E nós vemos que João Batista, ele nasceu com esse propósito de vir para trazer a boa nova ao coração daqueles que estavam em trevas. A endireitar o caminho para que o Senhor passasse. E nós vemos que quando João Batista, ele dá testemunho de Jesus em todo o tempo. E esses 2 discípulos de João Batista, né, que seguem a Jesus. Então João, ele batiza Jesus. Tinha o sinal daquele que você via descendo sobre ele, pairando sobre ele, o Espírito Santo. Este é o Cristo. Então João Batista, ele teve todas as informações sobre de quem era Jesus. E nós vimos que está ele sentado com os seus discípulos, né? No dia seguinte, estava João outra vez em companhia dos 2 discípulos. E vendo passar Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. E uma coisa que nós vimos aqui, os discípulos só ouviram dizer, eis o Cordeiro de Deus. O que o discípulo faz? João podia ser um ótimo líder, mas o discípulo fala assim, opa, o Cordeiro de Deus está entre nós, deixa eu seguir a ele. E eles partem atrás de Jesus. E eles vão atrás de Jesus. E Jesus, vendo que eles estão seguindo ele, Jesus é um homem de diálogo, Jesus é um homem que é um homem simples, mas ele está caminhando. Aqueles homens talvez já estavam com um passo largo atrás de Jesus. E Jesus olha para eles e pergunta, o que buscas? O que buscas? Né? E eles já sabendo quem era Jesus, eles disseram, Rabi. Eles disseram, mestre, nós já te descobrimos. Não tem como tu ficar mais escondido. E aí, amados, a gente vê que Jesus, ele convida esses 2 para a sua casa. Jesus tem prazer em receber pessoas. E Jesus convida esses 2 e leva eles para casa. E aqueles 2 ficam ali com Jesus até certa hora. Mas André, né, o irmão de Simão, Pedro, ele pensa o seguinte, opa, eu tenho alguém na minha família que precisa ficar sabendo disso. Eu tenho alguém que precisa entender que eu encontrei o Messias. E André, ele sai, né? E ouvindo o testemunho de João e seguindo a Jesus. E então ele encontrou quem? Encontrou Simão, o seu irmão. E ele diz para Simão que havia encontrado o Cristo, o Messias. E levou, né, o irmão até Jesus. Jesus é aquele que conhece o nosso coração. Não adianta eu chegar para você e falar, eu sou santa, eu não faço isso, não faço aquilo. Jesus é aquele que sonda, Jesus é aquele que, a palavra de Deus diz que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe do que nós precisamos e necessitamos. Jesus é aquele que conhece o nosso profundo. Jesus viu o coração daquele homem de Simão e no mesmo instante, Jesus, ele troca o nome de Simão para Pedro. Tu se chamarás Pedro. Deus, ele muda o nosso nome. Às vezes é necessário nós termos parte do nosso nome mudado. Tem pessoas, né, da minha família, bem chegada a mim, que já chegaram para mim e perguntaram, Ilma, por que você tirou o sobrenome do teu pai da rede social? E eu disse, eu tenho motivos particulares para isso. Muitas vezes nós precisamos, eu amo meu pai. Está na eternidade os meus pais.
Mas existia um motivo, existe um motivo muito forte para que eu tenha feito isso. Não é que eu não amo meu pai, mas o sobrenome do meu pai reflete coisas na minha vida que precisam continuar lá atrás. Então, muitas pessoas não entendem isso. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, é necessário muitas vezes nós fazermos isso. Mudarmos nosso nome. E nós vimos que Jesus muda o nome de Simão para Pedro. E nós vimos que Filipe, um jovem que também tinha seguido, era discípulo de João, e que seguiu a Jesus, né? No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia. E encontrou ali um jovem chamado Filipe, a quem disse: segue-me. E Filipe seguiu a Jesus sem perguntar nada. Porque, amados, Jesus era visto naquela localidade de Nazaré como um homem até mesmo vulgar. Nazaré era uma cidade desprezada, porque era uma cidade que ficava próximo do mar, tinha contato com todas as pessoas, e os judeus não tinham costume de se misturar com outras pessoas. Só que em Nazaré também vivia uma comunidade de judeus. E quando se falava que era Jesus o Nazareno, não era dando a ele uma autoridade, mas era uma palavra pejorativa. Dizendo que se estava vindo de Nazaré, se era nazareno, sai fora. São pessoas que não têm nada de bom para oferecer. E nós vimos que pessoas que moram em comunidade, né, eu tenho ido, né, todos sabem aqui, eu vou em comunidade, tenho, né, a equipe que vai comigo, e pessoas acham que em comunidade só existe pessoas fora da lei. E muitas pessoas que moram em comunidade, quando vão arrumar um trabalho, é necessário mudar endereço, porque quando está numa grande empresa, não, se você mora nessa comunidade tal, lá só tem isso e isso, não você. Então, amados, é assim que às vezes nós somos vistos. Mas não é o local que faz você, é você que faz o local. Não somos nós que fazemos, não são as vizinhanças que nos fazem bons vizinhos, somos nós que fazemos as boas vizinhanças. Que cada um de nós precisamos mostrar quem nós somos. E Jesus, por ser nazareno, ele era humilhado. E aí Filipe, né, Jesus encontrou com Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Amados, você vê aqui a importância de nós anunciarmos a Jesus. 2 discípulos saíram da companhia de João e seguiram a Jesus. E esses 2 discípulos foram fazendo o quê? Mais discípulos. Porque do momento que nós vamos na caminhada, como disse o nosso fundador do metodismo, Wesley, é na caminhada que nós vamos fazendo discípulo. É na caminhada que nós vamos mostrando quem é o Jesus que deu a vida por nós. A importância de fazermos discípulo. E Filipe tinha acabado de ser convidado por Jesus para caminhar com ele. E Filipe já teve a iniciativa de convidar mais um. E quando Filipe chama Natanael e diz para ele que encontrou o Messias, ao qual Moisés escreveu na lei, a quem também os profetas se referiram, que era o Jesus o Nazareno, o filho de José. Olha, Jesus o Nazareno, o filho de José. Por que tinha que colocar
o pai como referência, porque o nome de Jesus era comum naquela época. O nome de Jesus era comum para qualquer pessoa, podia colocar o nome de Jesus. E José era um homem de referência. Você tem sido homem de referência, mulher de referência para os seus filhos? Né? Conforme eu falei do nome do meu pai, o meu pai era um homem de referência. Era um nome de referência. Ah, é filha de Moraes? Crédito está aprovado. Ah, é filha de Moraes? Tem passagem livre. O meu pai não era nenhum detetor de grana, mas tinha nome, tinha decência, era um homem responsável. E aqui nós vimos Jesus, ao ser anunciado por Filipe, Filipe dá para Natanael as referências de quem era o Jesus que ele estava falando. Porque todos conheciam José, porque ele era o quê? O homem arquiteto, era o homem que fazia casa nas pedras, era o homem que trabalhava duro, e Jesus trabalhava com o Pai. Então Jesus não era um qualquer um, Jesus não era um vândalo, Jesus não era um vagabundo, mas Jesus era um homem de caráter, de autoridade, porque ele tinha um pai que tinha autoridade, era um homem sério. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael era judeu. Natanael pertencia ao grupo de judeus que viviam em Nazaré. E ele sabia que os nazarenos, eles tinham contato com o mundo exterior. Para os judeus, os nazarenos, eles se contaminavam com outros povos. Mas Filipe, ele deu exatamente a identidade de Jesus. Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Né? Não acredita só no que eu estou falando, não. Vem ver. Vem ver quem é ele. Porque eu creio que Jesus tinha transmitido para Filipe algo muito especial. Assim como ele transmite para você, assim como ele transmite para mim. Assim que nos momentos difíceis, nós nos colocamos diante de Deus. Você já passou aquele momento difícil que você estava quase jogando a toalha, mas eu confio em Deus. Vai tudo dar certo. Já aconteceu isso, amados. Eu confio em Deus, tudo vai dar certo. E aí, daí a pouco, né, a tempestade passa e a brisa, ela sopra e o barco continua a navegar. Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ficar parado, os pensamentos fluem, não é isso? Em que Natanael estava pensando embaixo daquela figueira? Será que era no desprezo que dava um homem chamado Jesus, o Nazareno? Aquele que poderia ser o Messias? Será que o coração de Natanael já não estava pulsando de desejo de conhecer o verdadeiro Filho de Deus? Aqui a Bíblia não diz os pensamentos de Natanael. Mas Jesus viu ele quando estava embaixo da figueira. E aí, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus vai e fala para ele o quê? Ao que Jesus lhe responde, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, aqueles que crerem em Deus, aqueles que têm certeza da sua salvação, verão coisas e já estão vivendo coisas que o mundo jamais poderá entender. Que aos olhos deste mundo, tudo será passageiro.
mas para nós há uma eternidade que nos espera. A incredulidade que havia no coração de Natanael foi arrancada, foi jogada por terra. E nessa manhã o que o Senhor Jesus tem para nós é esse chamado do ide. Ide fazer discípulos em todas as nações, em todos os lugares. Ide fazer discípulos. Vidas esperam por nós. Vidas estão chorando. Vidas estão amarradas por espíritos imundos que estão operando nas extremidades da terra. E nós, a igreja do Senhor, precisamos ir. Então, nesta manhã, que este culto de envio, este culto, que o pastor Leandro, ele falou, pastora Ilma, queremos fazer o culto de envio. E hoje eu entendo que há muitos Natanaéis. Nós somos como Natanael. Nós duvidamos do nosso irmão. Nós tiramos as nossas... nós temos as nossas certezas sobre todo mundo. Mas nós não temos as certezas sobre nós mesmos. Então, que eu e você, como igreja do Senhor nesta manhã, possamos deixar os nossos julgamentos e entender que Jesus é aquele que conhece o que está no nosso profundo e escondido dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. É Ele que sonda a nossa alma, é Ele que vê o que nós necessitamos. Deixamos o espírito de Natanael passar e cremos mais no espírito que João, o Batista, ele recebia de Deus. Para sermos testemunhas, tanto aqui no centro de São Gonçalo, como ali em Sacramento, ali no Pacheco, para onde eu estou indo. Que eu seja essa testemunha viva do amor pleno de Jesus na igreja e na minha vida. Amém? E que o Senhor, Ele faça resplandecer cada dia mais o seu rosto sobre a Igreja Metodista Central em São Gonçalo. E obrigado por terem me aturado até hoje e vão continuar me aturando, Porque vamos continuar juntos, unidos nas nossas cruzadas, nos momentos de oração, nos jejum do santo, na nossa muralha de oração, que vai ser em todas as igrejas, em nome de Jesus. E a Igreja de São Gonçalo não está fora deste projeto da muralha de oração. E juntos seremos mais que vencedores, em nome de Jesus.